Bom, obrigado, professor. Bom dia a todos. Novamente, obrigado aos professores por aceitarem o convite em participar da banca e contribuir na construção deste trabalho. Como o professor comentou, eu sou o Bruno, orientado pelo professor Daniel e orientado pelo professor Renato, e vou apresentar então um trabalho intitulado de Impactos Técnicos Causados pela Inserção Massiva de Veículos Elétricos, uma abordagem focada em redes de média tensão. Bom, este trabalho ele foi sumarizado numa introdução, onde eu busco contextualizar os veículos elétricos, uma base teórica sobre eles, apresento uma parte da minha revisão bibliográfica, a metodologia aplicada, os resultados obtidos, as conclusões e também as sugestões de trabalhos futuros. Bom, os veículos elétricos eles estão sendo tratados pela literatura e também por diversos governos como uma possível solução sustentável que possam vir a contribuir na redução da emissão de gases de efeito estufa. Isso porque eles apresentam uma baixa emissão durante o seu uso, eles apresentam uma maior eficiência também quando comparado aos veículos a combustão interna e também apresentam uma redução na dependência de recursos petrolíferos. Devido aos inúmeros benefícios oferecidos pelos veículos elétricos, estão fazendo com que eles se tornem uma tendência com rápido crescimento. Este gráfico mostra o número de veículos elétricos emplacados no Brasil de 2012 para cá, e o gráfico à direita mostra uma relação entre veículos elétricos emplacados e o número de veículos a combustão. A gente pode perceber que em 2018 esse valor representava apenas 0,2%, em 2020 atingimos a marca de 1% desse montante. Bom, e com o aumento do número de veículos elétricos, espera-se também que o número de estações de carregamento e as recargas aumentem. E com isso, novos desafios para o setor elétrico vão surgir, pois os veículos elétricos eles apresentam uma carga de difícil previsão, e também, até mesmo baixas porcentagens de penetração de veículos elétricos podem causar diversos impactos para o sistema elétrico de potência. Bom, dessa forma, acredita-se que os veículos elétricos eles podem contribuir, podem apresentar um papel relevante no sistema elétrico como um todo, porém, se as recargas desses veículos ocorrerem de forma descontrolada, desordenada, diversos impactos negativos poderão ser percebidos. Então, a base para isso, para que os veículos elétricos sejam integrados de forma segura e confiável, é preciso, então, entender como se darão esses impactos. E simulações computacionais, eles apresentam uma grande importância nisso, que nos permite prever tais impactos. Diversos trabalhos na literatura e da revisão bibliográfica também feita, percebeu-se que efetuam essas análises, porém do lado de baixa tensão. E notou-se na revisão feita uma carência em estudos em redes com nível de média tensão. Tem certas literaturas até afirmam que tais impactos serão exclusivamente do lado de baixa tensão e não serão refletidos para o lado de média. Bom, entre esses, outros fatores importantes também que não são levados em algumas pesquisas, como é o período de carregamento aleatório ao longo do dia, assim como também recargas através de eletropostos, sendo esses motivos algumas das motivações para a construção deste trabalho. Como objetivos e contribuições, então, como objetivo geral deste trabalho, é analisar os impactos técnicos do lado de média tensão, considerando uma inserção massiva de veículos elétricos, como objetivos específicos, utilizar diversos cenários de penetrações de veículos elétricos, gerar curvas de carga residenciais, gerar curvas de carregamento também de veículos elétricos através de eletropostos, como contribuições às análises do lado de média tensão, visto essa carência, considerar também o consumo de carga local para gerar as curvas de cargas residenciais, e também a proposição da geração de curvas de carregamento em eletropostos, visto a dificuldade de obter tais dados e para aplicação em pesquisas. Bom, após isso, então, uma base teórica em relação a alguns conceitos e definições dos veículos elétricos. Basicamente, existem 4 tipos de veículos elétricos, onde os veículos elétricos híbridos apresentam um motor a combustão e também um motor elétrico. Já os veículos elétricos a bateria e o veículo elétrico a célula de hidrogênio apresentam somente um motor elétrico.
Contudo, os veículos elétricos que podem causar algum impacto ao sistema elétrico de potência são o veículo elétrico híbrido plug-in e o veículo elétrico a bateria, pois eles apresentam como forma de carregamento a conexão, a carregamento das baterias, a conexão através da rede elétrica. Como comentei antes, com o aumento do número de veículos elétricos, espera-se também que aumentem o número de estações de carregamento e, consequentemente, o número de recargas sendo efetuadas ao longo do dia. A imagem à esquerda mostra que diversas estações de carregamento já existentes no Brasil e no Rio Grande do Sul. A tabela à direita mostra alguns dos padrões disponíveis mundialmente que procuram regimentar como devem ocorrer tais carregamentos e as potências. O Brasil adotou os padrões criados pela IEC e, diante disso, a literatura afirma que estima que o modo 2 de carregamento seja o que venha a ter o maior uso. Bom, o carregamento dos veículos elétricos eles podem ocorrer basicamente de duas formas. Eles podem ocorrer de um modo geral não controlado, e isso acaba por preocupar o futuro também do sistema elétrico de potência, pois eles costumam ocorrer após o último percurso. O carregamento se dá imediatamente após a conexão com a rede, e essa conexão e o carregamento só é finalizado quando o nível da bateria atingir 100% ou houver alguma desconexão manual. Também essas recargas elas podem ocorrer também de modo controlado, onde o objetivo é não sobrecarregar o horário de ponta da rede, e esses carregamentos tendem a ser efetuados no momento onde a carga da rede é mínima. Bom, então eu trago um panorama geral dos impactos encontrados na revisão bibliográfica feita. Com a adesão massiva de veículos elétricos, é visto que diversos impactos podem ser encontrados. Esses impactos podem ser vistos de forma econômica, que pode ser visto pode ser do lado da concessionária de energia, de setores privados, e também dos proprietários de veículos elétricos, dependendo de como eles efetuarem o carregamento dos veículos. Esses impactos podem ser vistos também de forma ecológica, pode ser visto em relação à poluição ambiental e poluição sonora também. Claro, isso depende de como o veículo elétrico será carregado, mas durante o uso ele já apresenta uma emissão de gases de efeito estufa bastante reduzida em relação aos veículos a combustão interna. E esses impactos também podem ser vistos como impactos técnicos. Através das tecnologias adequadas, é possível que os veículos elétricos apresentem diversos impactos positivos, pois eles podem contribuir na melhoria da qualidade da energia, eles podem contribuir em manter os níveis de tensão e frequência em níveis adequados. Se carregados através de energias renováveis, eles também podem ser tratados como fontes de energias renováveis. Porém, como o foco deste trabalho está nos impactos técnicos negativos, onde os veículos elétricos, durante o carregamento, eles se comportam como uma carga para o sistema. E dessa forma, eles podem aumentar a demanda da rede, a sobrecarga de componentes, causar o desbalanceamento de fase devido às recargas monofásicas, podem causar também harmônicas no sistema e o aumento das perdas. Eu trago algumas das revisões bibliográficas feitas também, alguns deles, onde a grande maioria utilizaram as análises do lado de baixa tensão, alguns optaram por utilizar sistemas reais, porém eu vou acabar focando aqui como o foco deste trabalho no lado de média tensão, são os que eu vou comentar. Por exemplo, o Paiva 2019 efetuou as análises dele no sistema real de média tensão, ele utilizou energias renováveis, fontes renováveis nas simulações, e utilizou também carregamento através de estações residenciais e eletropostos. Porém, o foco desse trabalho se deu somente na estabilidade da tensão. Já Dmowski 2020 também utilizou, Dmowski e Hashemi e Baboli utilizaram também uma rede real de média tensão, porém eles utilizaram estações residenciais e eletropostos, e o foco deste trabalho se deu onde o Dmowski, o foco dele se deu através de avaliar a sobrecarga da rede e as perdas. Já Hashemi e Baboli teve como foco também a sobrecarga da rede e a queda da magnitude da tensão. Bom, apresentado um pouco da revisão bibliográfica feita e alguns conceitos sobre os veículos elétricos,
vou apresentar então a parte da metodologia aplicada neste trabalho, onde inicialmente foi feita a metodologia ela foi dividida em duas etapas. Inicialmente se deu a geração das curvas de cargas residenciais e geração dos dados de recarga de eletropostos para as estações residenciais. Após isso foi feito então a parametrização e distribuição das estações de carregamento de veículos elétricos, e foi efetuado também neste momento o cálculo de fluxo de potência através do software OpenDSS. Bom, então partindo para a parte da metodologia, nessa etapa foi feita a geração, se deu a parte de gerar e distribuir as curvas de cargas residenciais e recarga de veículos elétricos. Nesse momento foram coletados diversos dados, diversas informações inseridos ao programa Load Profile Generator. Esse programa tem como base, como principal função, simular curvas de cargas residenciais baseadas no comportamento psicológico das pessoas, levando em consideração os desejos dessas pessoas. Então, basicamente, o software trata as pessoas como elementos centrais, influenciadas pelo desejo e os dispositivos disponíveis a ela. Então, é feita uma avaliação de qual atividade poderia melhor suprir os desejos daquela pessoa no momento levando em consideração esses dispositivos. Então, o software cria rotinas, procurando simular a rotina diária de uma pessoa e o consumo energético dela, daquela residência. O software possui já diversas residências cadastradas, porém essas residências seguem os costumes e os padrões estrangeiros que não refletem os nossos. Dessa forma, foram inseridas diversas residências considerando os dados locais. Então, foram criadas residências com 2 adultos, residências com 2 adultos e mais uma criança, 2 adultos mais 2 crianças. Foi estipulado um intervalo horário para os resultados. O perfil de temperatura foi inserido dados históricos de 2019 para a cidade de Porto Alegre. Entre uma residência e outra, foi alternado a intensidade de consumo energético no software, onde foi escolhido variado entre o consumo intenso, econômico e randômico. E, por fim, se obtiveram os dados, as curvas de cargas residenciais para o ano inteiro de 2019, totalizando 8.760 dados horários, para um total de 30 residências que foram geradas. Bom, devido a essa grande quantidade de dados, procurou-se, então, dividir todos esses dados em curvas de cargas diárias. Sendo assim, então, acabou gerando-se 365 curvas por residência, e devido a essa grande quantidade de dados, então, procurou-se representar todos esses dados em K grupos de 24 horas para uso nas simulações. Então, para isso, utilizou-se o algoritmo do Caminhs. Então, de forma simplificada, o que foi aplicado no trabalho, o algoritmo, basicamente, são inseridos dados no algoritmo. No caso, foram inseridos dados todas as curvas de cargas. O algoritmo são inseridos centroides de forma aleatória, onde todos os dados verificam a sua similaridade em relação a cada um dos centroides, e essa similaridade é feita levando em consideração a distância entre eles. E então, cada dado é agrupado a essas centroides, são formados grupos de dados em relação a essa similaridade. Após isso, em relação a esses dados, é atualizada a posição desse centroide, e, consequentemente, é atualizado os dados pertencentes a ele, levando em consideração a similaridade e a nova posição dele. E esse processo se repete até que a atualização do centroide não atualiza os dados, não fornece uma alteração em relação aos dados pertencentes a ele. Dessa forma, o algoritmo é finalizado. Com isso, então, foram gerados 4 curvas de cargas residenciais, onde as linhas coloridas são as curvas residenciais diárias agrupadas ao centroide apresentado na linha preta. E de forma mais visual, então, podemos ver as 4 curvas, onde, por exemplo, o centroide do grupo 1, ele apresenta um consumo menos intenso em relação aos outros.
Já o grupo 2, ele apresenta um pico no período da tarde, um pico de consumo. Já o grupo 3, ele apresenta um pico mais intenso em relação aos outros, que se deu às 20 horas. Já o grupo 4, ele apresentou 2 picos ao longo do dia, um mais intenso no período da manhã e outro menos intenso às 19 horas. Cabe ressaltar também que esses dados, essas curvas, elas foram distribuídas ao longo dos nós do sistema para efetuar as simulações. Bom, após então feita para a geração e a distribuição das curvas de cargas residenciais, partiu-se então para parametrização e distribuição das estações de carregamento. Inicialmente foi feita a parametrização das simulações, onde consideraram-se então simulações onde 10, 30, 50 e 70% da população possuem veículos elétricos. Considerou-se também nas simulações que 20% destes veículos serão carregados através de eletropostos. Foram definidos também 2 critérios de parada, um deles foi o número de simulações, pré-definido em 1000, e também um coeficiente de variação estatístico para os resultados, que foi pré-definido em 5%. Bom, devido à grande variedade de variáveis que regem o carregamento dos veículos elétricos, a grande aleatoriedade que pode mudar o carregamento, como por exemplo, a última recarga em que ocorreu o carregamento de um veículo, o deslocamento dele, o trânsito às estradas em que ele percorre e os costumes de direção do motorista do veículo são fatores que mudam o estado, que podem mudar o estado de carga da bateria. E também o estado da bateria, assim como a potência de carregamento, são fatores que mudam, por exemplo, que podem influenciar diretamente, por exemplo, no tempo do carregamento. Já, por exemplo, incentivos tarifários em um carregamento controlado são fatores também que podem influenciar diretamente na simultaneidade em que os diversos carregamentos irão ocorrer. Agora, esses fatores, vamos supor, o tempo a duração do carregamento, a potência, a fase em que ele será conectado e a simultaneidade de todos os carregamentos são fatores que vão influenciar diretamente nos impactos ocasionados ao sistema. Diante desses diversos valores, dessas diversas variáveis que podem influenciar diretamente no carregamento, foram utilizadas simulações de Monte Carlo. Para isso, então, as estações residenciais foram parametrizadas através de dados gerados pelo Load Profile Generator, onde foram criadas curvas PDF e CDF do horário de início de carregamento, da potência e a duração. Para os eletropostos foram criadas curvas através de um conjunto de dados reais de carregamento em eletropostos, curvas por horário de início do carregamento, a potência, a duração e o número de veículos elétricos por dia que costumam utilizar uma determinada estação de carregamento. Dessa forma, foram parametrizadas através então da curva de densidade e probabilidade da curva de distribuição acumulada, o horário de início de carregamento, a potência e a duração de recarga e também o número de veículos elétricos por dia não eletroposto. Já o nó e a fase de conexão dos veículos elétricos foram dados através de uma distribuição uniforme ao longo do sistema, onde todos os nós com carga possuem a mesma probabilidade de receber um veículo elétrico, e também todas as fases disponíveis nesse nó possuem a mesma probabilidade de conectar um veículo elétrico. Já o segundo sistema utilizado nas simulações, também todos os nós com carga possuem a mesma probabilidade de receber um veículo elétrico. Já a fase de conexão, somente a fase disponível, da mesma forma, somente a fase disponível nesse nó é que pode conectar o veículo elétrico. Também cabe ressaltar que as estações trifásicas, neste momento, elas só puderam ser alocadas nos nós trifásicos, que são os nós em vermelho. Após isso, então, foi destinada a parte de cálculo do fluxo de potência. Neste momento, então, já foi gerado e distribuído as curvas de cargas residenciais. Já foi feita a parametrização das estações de carregamento em estações residenciais e eletropostos. Então, é efetuado o cálculo de fluxo de potência e é verificado, após isso, os 2 critérios de parada. Se nenhum deles for satisfeito, então retorna-se ao passo 1, onde é parametrizada novamente todos os veículos
e distribuídos e a execução novamente do cálculo. Esse loop ele é feito até que alguns dos dois critérios sejam satisfeitos e finaliza-se então as simulações. No estudo de caso 1, foi utilizado um sistema de distribuição de 23 nós, com tensão de operação 13,8 kV, as cargas equilibradas, a curva de carga residencial e o carregamento através de estações residenciais foram gerados através de dados do Load Profile Generator, e o carregamento através de eletropostos foi feito através de dados reais, através de estações de eletropostos. E foi utilizado também um modo de carregamento não controlado. Dessa forma, então, verificou-se inicialmente que as estações residenciais aumentaram a curva de carga no horário de pico, vista a maior probabilidade de conexão nesse momento. Já os eletropostos mostraram uma tendência à elevação da curva de carga durante o dia inteiro, basicamente, onde se notou-se a maior diferença no período da tarde. Já de forma similar ao que aconteceu com a curva de carga, aconteceu com as perdas, onde as perdas foram intensificadas no horário de pico da rede, e já considerando também as estações residenciais e eletropostos, podemos ver que as perdas foram intensificadas durante todo o dia, basicamente. Também procurou-se apresentar, verificar qual seria o comportamento utilizando apenas eletropostos. Imaginando-se um cenário onde seria mais vantajoso para os condutores efetuar um carregamento, seja no serviço, no shopping, não sei, em qualquer horário do dia, que não seja na sua residência. Então se eliminou as estações residenciais e procurou verificar qual seria o impacto somente através dos eletropostos. Isso verificou uma tendência à modificação da curva de carga, como por exemplo 50% de penetração, a curva ficou bastante modificada em relação às outras. E o mesmo se refletiu, é claro, para as perdas nesse sistema. Devido a essa rede ser uma rede equilibrada, e somente as estações monofásicas poderem impactar no desequilíbrio da rede, dessa forma, então, o desequilíbrio ele foi bem inferior, foi inferior ao limite estabelecido, ele não ultrapassou os 2%, porém também é interessante perceber que nessas simulações, 50% de penetração causaram um impacto maior do que 70%, entre os nós 10 e 12 e 20 e 23. Após isso, então, foi verificada a queda da magnitude da tensão para esse nó, onde foram verificadas tensões abaixo de 0,9 a partir de 30% de penetração, onde o gráfico à esquerda mostra a porcentagem de simulações com tensão abaixo de 0,9 PU para os horários do dia. Já o gráfico à direita mostra a porcentagem de simulações com tensões abaixo de 0,9 nos nós do sistema. Então, de forma mais visual, percebeu-se que com 30% de penetração de veículos elétricos, menos de 10% das simulações apresentaram tensões abaixo desse nível. Já isso ocorreu entre as 20 e 21 horas, e os nós impactados por esse efeito foram os nós 21, 22 e 23. Já 50% de penetração de veículos elétricos aumentou o número de simulações com esse efeito, onde percebeu-se, por exemplo, que às 20 horas, entre 50% e 60% das simulações apresentaram tensões abaixo de 0,9 PU. E isso ocorreu também para as 19, 20 e 21 horas, para esse nível de penetração. E os nós afetados foram os nós 12, 21, 22 e 23. Já levando em consideração 70% de penetração de veículos elétricos, os horários se mantiveram os mesmos, os 19, 20 e 21, porém foi intensificado o número de simulações afetadas
com esse nível de penetração, onde, por exemplo, às 20 horas, entre 70% e 80% de penetração de veículos elétricos apresentaram tensões abaixo de 0,9 PU. E os nós afetados para esse nível foram os nós 11, 12, 20, 21, 22 e 23. Então, percebeu-se que conforme foi aumentando a penetração dos veículos elétricos, foi antecipando o nó afetado por esse efeito e também foi intensificando o número de simulações afetadas também com tensões abaixo de 0,9 PU. Também foi visto também a corrente em relação à capacidade dos condutores. Apesar desse valor não ter ultrapassado nem 50% do limite do condutor, é interessante perceber que em alguns trechos da rede, por exemplo, do trecho do nó 9 ao nó 12, 50% de penetração de veículos elétricos chegará a causar um impacto um pouco maior do que 70%. Isso se dá devido à aleatoriedade de conexão das cargas, em que nesse trecho alguma das fases foi mais sobrecarregada em relação às outras. Bom, então após feito o estudo de caso 1, foi feito um estudo de caso 2, onde foi utilizado um sistema de distribuição de 123 nós, com tensão de operação 4,16 kV, tensões e fases desequilibradas. De forma similar ao anterior, as curvas de cargas residenciais e também de carregamento residencial foram utilizados os dados através do Load Profile Generator. E os eletropostos foram parametrizados através de um conjunto de dados de carregamentos reais em eletropostos. E também foi utilizado um modo de carregamento não controlado. Bom, de forma similar ao que aconteceu no sistema anterior, percebeu-se que as estações residenciais tendem a aumentar a curva no horário de pico da rede. Já os eletropostos tendem a impactar o dia inteiro na curva de carga, onde percebe-se novamente que a maior diferença se dá no período da tarde. O mesmo se refletiu para as perdas, onde as perdas foram intensificadas no horário de pico. Já considerando estações residenciais e eletropostos, as perdas foram intensificadas durante o dia inteiro. O desequilíbrio, apesar dessa rede já é um sistema desequilibrado, então percebe-se que em alguns trechos o nível de desequilíbrio já ultrapassou o limite estabelecido de 2%, porém esse montante ele ainda é inferior a 3,5%. Contudo, com a inserção de veículos elétricos, percebeu-se que esses valores foram intensificados durante todos os nossos sistemas. Então, em alguns trechos é interessante perceber que 30% de penetração de veículos elétricos causaram um impacto maior, um desequilíbrio maior do que 50%, e no último ponto aqui, 30% chegou a causar um desequilíbrio um pouco maior do que 70%. É um impacto, é uma diferença pouca coisa maior, mas mostra que porcentagens menores podem sim impactar de forma mais significativa. Após isso, então, foi visto a corrente em relação à capacidade dos condutores para esse trecho, onde o trecho inicial da rede já possuía o limite dos condutores ultrapassado. Então, porém, com o adicional dos veículos elétricos, percebeu-se que intensificou a rede, a corrente em relação aos condutores durante todo o sistema. Porém, é interessante ver que em alguns trechos, aqui neste trecho da rede, por exemplo, apesar de ter atingido no máximo 50% de penetração, 50% da capacidade dos condutores, é possível ver que porcentagens menores de penetração de veículos elétricos causaram também um impacto maior do que porcentagens maiores. Já em outro trecho da rede, percebeu-se com o adicional de veículos elétricos, foi ultrapassado o limite dos condutores neste trecho, coisa o que não era visto anteriormente, e de forma similar ao que aconteceu antes também, 50% de penetração nesse trecho chegou a causar, sim, um impacto maior quando comparado a 70%. Isso se dá devido à aleatoriedade de conexão das cargas também, pois conforme aumentou o número de veículos elétricos, aumentou a probabilidade dos veículos elétricos serem alocados, por exemplo, neste trecho da rede, e este trecho aqui é o trecho de conexão inicial entre
os dois lados, entre, no caso, a estação e o restante da rede. Como conclusões, então, deste trabalho, verificou-se que as estações residenciais aumentaram o pico, mostraram uma tendência em aumentar o pico da rede no horário a curva de carga da rede no horário de pico. Já os eletropostos mostraram uma tendência em intensificar o consumo da rede durante todo o dia. Já para o desequilíbrio de atenção para a rede equilibrada, foi visto que foram notados valores não significativos. Já para o sistema desequilibrado, foi visto uma intensificação de todos os resultados. A magnitude da tensão, ela se mostrou para o sistema de 23 nós, ela foi percebida, aquela magnitude da tensão abaixo de 0,9 PU, ela foi percebida a partir de 30% de penetração dos veículos elétricos. Já a ampacidade dos condutores para o sistema de 23 nós, ela não foi superada em nenhum momento. Já para o sistema de 123 nós, foi visto que ela foi superada em alguns trechos, o que não era visto antes sem o adicional dos veículos elétricos. E também, como conclusões, percebeu-se que em diversos momentos, em diversas análises feitas, porcentagens menores de penetração de veículos elétricos causaram impactos maiores. Como sugestões de trabalhos futuros, então, esse trabalho efetuou as análises do lado de média tensão, então acredito ser interessante uma avaliação do lado de média tensão e também baixa tensão, considerando o sistema local real, com curvas de cargas reais, também o uso de dados locais de carregamento através de eletropostos, porém essa foi uma das dificuldades desse trabalho e também a realização também de simulações onde as recargas não ocorrem de forma diária, pois se viu também que inicialmente os condutores dos veículos elétricos costumam carregar seus veículos diariamente, por ter receio de ficar sem energia durante um determinado percurso, então os veículos elétricos são carregados de forma diária, porém com o tempo eles acabam perdendo esse receio e os carregamentos acabam não ocorrendo diariamente. Também, como sugestões de trabalhos futuros, considerar o uso de geração distribuída, sendo essa também uma tendência próxima, para um futuro próximo. E também utilizar para as análises feitas do lado de média tensão, utilizar também o carregamento através de carregamento de ônibus elétricos, visto que essas recargas utilizam uma alta potência em relação aos veículos, podendo assim causar impactos maiores. Como publicações através dos resultados obtidos, foi aceito um trabalho completo em análise de evento estrangeiro no Induscon 2021. Também foi aceito já um resumo expandido no PSCC 2022, onde agora a gente tem que trabalhar na construção do trabalho completo para submeter. Essas foram as referências utilizadas. E o que eu havia preparado era isso. Agradeço a presença de todos.